Bora ver o Domini falando que foi pro Power Couple pra arrumar confusão. Joga na tela. Às vezes o que nós veio fazer aqui não é ganhar, nós veio aqui fazer outra coisa. É isso. Cada um tem um objetivo aqui dentro, né, amor? Às vezes nós não viemos aqui ganhar o prêmio, às vezes a gente veio aqui abrir os olhos. Às vezes, num casal maravilhoso, às vezes a gente veio fazer essa amizade aqui incrível. Às vezes eu vim aqui pra poder arrumar uma confusão por sua causa mesmo, né? Porque eu achei bom. E às vezes você veio aqui pra aprender também. Ele ter sido ido guiar, foi ótimo. Foi bom. Pra ele aprender, ver que não é fácil. Eu quase falei pra Natália pra ela fazer a prova e eu guiar. Mas acho que a melhor escolha foi essa. Tá aí o vídeo de Domini, então, falando em conversa com os aliados. Everton e Emily disse que foi ao Power Couple não para ganhar, mas para arrumar confusão. E aí, Mônica Fonseca, muita gente quer, né, tirar o Domini justamente por isso. A gente já falou sobre isso, tem uma base de fãs que querem protegê-lo, mas também tem muita gente que quer ele fora do programa justamente por ele ir lá só pra arrumar confusão, né? É uma faca de dois gumes, Cairo, porque ele é um personagem que tem um lado muito agressivo, muito descontrolado, e aí quando passa ali a raiva, ele pede desculpa, ele se ajoelha. Sim. Ele se coloca ali como uma pessoa doente, como, né, quase que como uma pessoa como precisa de ajuda, que, né, precisa se tratar, etc e tal. Então, assim, as pessoas, eu acredito que tem uma galera aí que tá comprando essa história do Domini, dele ser mais ou menos, né, o bad boy da edição, sabe? O cara que é mal, mas aí tem a justificativa por ele ser mal. Sim. Sabe? Ele grita, mas também é porque ele foi provocado. Ele faz, mas porque a esposa não sei o quê. Parece que as coisas... Tem algumas pessoas que estão querendo justificar algumas atitudes do Domini. E isso, ele é tão distorcido, essa relação, ela é tão doida, gente, que a Adriana, nas costas do Domini, ela fala como se o jogo deles dando errado, a culpa é dele, que não é culpa dela, que ela tá jogando direitinho, que ela tá fazendo tudo certinho, que se pudesse, ela levava o programa nas costas, mas que ela está cansada de perder oportunidades por causa do descontrole emocional do Domini, falou que já passou coisas muito piores e que teria motivos muito maiores para terminar o casamento com ele e que o que aconteceu com a Carol não foi nada perto do que ela vive diariamente. Inclusive, ela falou, né, chorando pra Ana Paula, de que essa é a realidade dela aqui fora, né? Essa briga, confusão, esse comportamento do Domini. Porém, olha que ironia, a Adriana, essa mesma, né, a esposa do Domini, espera que o público defenda ele. Pouco antes do Domini dizer que está no Power Couple para arrumar confusão, a Adriana afirmou acreditar que o público pode entender as atitudes e tomar o lado de seu marido, mesmo após os surtos dentro do reality. Vamos ver essa fala da Adriana. Ai, mas se o público agir diferente do que a gente pensa e pensar assim, poxa, o cara não é assim, ele estourou, ele foi provocado, ele nunca teve uma atitude dessa aqui fora. E estão agindo com o coração. Tinha um amigo meu que dizia assim... Amigo, eu vou lutar, mas eu vou voltar e vou lutar com todo o meu coração. Tinha um amigo meu que dizia assim... Sem perder quem eu sou. Você acha que a voz do... Eita! Então, assim, ela espera realmente que o público vá salvar o Domini e ela acha que há justificativas pelo comportamento dele. Eu não sei se ela realmente considera isso ou se ela... Eu não sei se ela realmente considera isso, que o público vai entender realmente as atitudes dele, ou se realmente ela tá fazendo isso como uma estratégia, tipo a última cartada, vou me fazer de louca, como se realmente ele tivesse razão em tudo, porque se eu disser que ele não tem, a galera realmente vai tirar a gente de dentro do jogo. Cairo, você acha que a Adriana, ela tá realmente montando uma estratégia ou ela acredita que o Domini tem razão nas atitudes dele? Assim, né, até diante de tudo que a gente falou, eu tô vendo aqui, né, os comentários, a Renilde tá falando, gente, elas falaram isso brincando, pra não tirarem do contexto. Ninguém tá tirando contexto, o vídeo tá aí, cada um vai chegar a uma conclusão, correto? Você que tá aqui me assistindo, responde aí pra gente, a Adriana quando defende o Domini é só uma brincadeira? Porque eu acho que não.
Desculpa, Renilde, mas a minha opinião é completamente diferente da sua. Eu acredito o seguinte, eu acredito que a Adriana tenta passar pano para as atitudes do Dominic que são feias lá dentro. Catastróficas, né? Você se levantar, querer partir para cima de uma mulher, não é justificável nem dentro nem fora de um reality. Você chamar uma mulher de vagabunda e outros tantos nomes, não é justificável nem dentro nem fora de um reality. Apesar de que, quando é uma discussão, como a gente via na Fazenda, por exemplo, eu vi o Zé Love discutir com a Larissa, eu vi o Sacha discutir com a Gisele, eu vi, né, só para pegar alguns exemplos da Fazenda, discussão de homem com mulher. No BBB, eu vi o Guilherme discutindo com as bailarinas. Lembra do Guilherme discutindo com as bailarinas na cozinha? Uma discussão de homem com mulher. Eu vi o Vinícius discutindo com as bailarinas, o negócio da pomba suja. Tem coisas que se excedem, tem coisas que não. E dentre o comportamento do Domini, na minha, pelo menos, opinião, o Domini ele já se excedeu várias vezes. Você, por exemplo, se fosse casada com o Domini, iria gostar de um marido que vira pra você e fala: não se faz de vítima, você conhece o marido que tem, isso pode sobrar pra você. Então eu não acho que seja brincadeira a maioria das coisas que eles falam. Muito pelo contrário, eu vejo, pelo menos na minha opinião, uma relação tóxica, tá? Onde a Adriana, sim, tenta passar pano para muitas atitudes do Domini. Vide o último quebra-power, onde ela falou abertamente que o Domini não é agressivo nem dentro e nem fora do reality. Pô, o Domini tem 29 processos. Vamos tacar uma Ele raquete? ele tem um vídeo batendo no ex-sócio e no advogado. Isso não é o que o Cairo acha ou não acha. Isso foi exposto nacionalmente por todas as redes de televisão. Então, assim, foge um pouco do jogo algumas atitudes ali, como, por exemplo, eu não sei resolver nada no bate-papo. Pra mim, eu resolvo tudo na porrada. São coisas que eu quero questionar o Domini, caso ele saia nessa semana, na próxima segunda-feira aqui no link. Acho que você não vai conversar com ele essa semana, Se não. ele sair ou não, quando ele sair, eu quero perguntar pra ele se ele realmente não sente vergonha disso. Porque no Quebra-Power ele falou com todas as letras, eles acham que eu sinto vergonha. Então, assim, às vezes ele fala que é doente pra justificar os atos dele, mas às vezes ele fala que não sente vergonha. Às vezes a Adriana fala que o marido, que tá cansada de perder a oportunidade por causa do marido dela, mas às vezes a Adriana fala que o cara não é agressivo em momento nenhum. Então, assim, quem é que tá falando, ou qual é o momento que esse casal tá falando a verdade? Eles admitem que o Domini precisa de um tratamento ou eles acham que o Domini tá sempre certo? Vai de cada um. A única coisa que eu discordo veementemente é de que a gente distorce as falas deles, tá? Porque, graças a Deus, tá tudo gravado e cada um pode tirar sua conclusão. Agora, tem casal que não tá se dando muito bem lá dentro, viu? E eu não digo assim, nem é em relação aos outros casais, mas entre eles. E a Emily e o Everton, gente, eles continuam brigando, estão discutindo demais. E assim, tava tudo umas mil maravilhas, né? Eram tudo flores no jardim florido do amor. E isso que assim, o casal não mora junto. E eu acho, Cairo, que isso daí pega no dia a dia. Casal que não tem convivência, não sabe se o outro arrota, se o outro peida, se o outro ronca, sabe? Não sabe as manias, se tem mania de ficar tirando catota do nariz, coçando o saco, coçando o fiofó. Porque a convivência é diferente do que você vê final de semana. Sim. Ou você marcar no relógio. Não, quarta-feira, 8 horas, eu encontro fulano. Cada um ter sua casa, cada um ter sua independência. Na hora do vamos ver, na hora de morar junto, chega uma hora que qualquer coisa que a pessoa faz irrita. E eu tô sentindo que o Everton, só o fato dele respirar perto da Emily, ela já é motivo pra ela ficar brava. Tudo é motivo pra ela ficar brava. Ela tá, assim, cansada. Não sei se cansada dele, cansada do jogo, cansada da situação. Mas ela tá muito estressada. Não é a mesma daquelas primeiras semanas que ela entrou. Você sabia que eu, nessa relação, eu fico mais do lado da Emily, apesar de eu achar que ela tá chata, mas por um motivo só. Porque o Everton, ele é muito doido, velho. A história ele inventa aquela história da Carol, o negócio da Xuxa. E assim, eu vejo a Emily gostar de verdade do Everton, mas o Everton ele é muito doidinho, não no lado ruim da situação. Não tô falando de mal do Everton, não é isso. Como é que eu posso explicar? Ele é meio sem noção. Exemplo, primeira semana de Power Cup ele foi lá e falou que a Giovanna e Diego iam sair. Ok, ele acertou, mas não saíram por causa dele.
Não saíram por causa dele, tá ligado? Foi a DR que eles pegaram, que tava acontecendo aquela semana, e etc, etc, etc. Só que o Everton, ele é meio sem noção com algumas coisas, eu acho. Que não tô nem falando mal, porque eu espero que ele continue sendo sem noção lá dentro, porque tem umas coisas que são maravilhosas, umas tretinhas dele com o Vitor e Rayane. Nem tomo partido nessa treta dele com o Vitor e Rayane, porque ali pra mim não tem nenhum santo. Mas eu vejo a Emily uma menina até inteligente. Pode até ser chata. Muita gente pode falar, cara, você tá louco, essa menina é um porra, ela é chata. Olha o jeito que ela fala com o Everton. Eu acho que é aquela... Olha, eu tô aqui, parece que eu tô em casa, né? Desculpa, gente. Quase caindo. Mas eu tô relaxada aqui, porque parece como se eu estivesse mesmo conversando na minha, enfim, na minha sala com vocês. Eu acho que nem em relação a Emily ser chata. Eu acho que não é em relação a ser chata, mas em relação a você não conhece tão bem seu parceiro. Daqui a pouco você acha que eu conhecia, concordei com tudo que você falou. Do tipo assim, cara, pô, ele não me escuta. Poxa, Sim. ele acha que tá certo, sabe? Ele não tá levando em consideração aquilo que eu tô falando pra ele. Aquela explosão dela na cozinha, que ela puxa ele pela roupa e sai falando assim, não era um grito, era um... sabe? Tipo, vontade de esgoelar ele. Não é normal uma reação dela numa coisa que era pra ser uma discussão leve, inclusive, ali na cozinha. Sim. Né? Mas eu fico pensando como é que tá a cabeça dela pra ela, naquele ponto, ter... É porque ela e aí pediu, ela ainda né? não conseguiu se regular àquela Emily do início do programa. Sim. Eu não sei bater na madeira, não torço por isso. Mas eu não sei se esse casal vai permanecer unido aí pós-reality. O Power Couple, ele causa isso, né? Isso não é uma coisa dessa edição. O Power Couple ou une demais os casais, ou os casais acabam se separando. Tomara que eles fiquem juntos. Concordei com o que você falou no sentido da Emily, era bem diferente do começo da temporada pra agora. E aí eu só botei o ponto de que eu acho que ela encheu o saco, sabe? Porque ela vai lá e fala, Everton, não fala sobre esse assunto. Ele vai lá e fala, Everton, já falei pra não falar. Ele vai lá e continua falando. Nesse caso, por exemplo, da cozinha, né? Deram uma questionada no Everton se a Carol tinha ou não falado do assunto da Xuxa, que a edição já mostrou. Eu não sei quantos vídeos os torcedores do Domini, do Eike, da Nath, né, e etc., vão precisar pra provar que a Carol não falou que o Eike, que o próximo a sair era o Xuxa. Porque assim, o Carelli já botou esse vídeo 3 vezes e até hoje tem gente falando que não, mas não é o vídeo, que o Carelli tá protegendo a Carol. Então que mostrem o vídeo, mas se não acharem, tem o vídeo, pô. Tragam pra gente, a gente mostra, a Eles gente só exibe, falam, mas a não gente, tem o vídeo. A gente já pediu vários, acho que é a 5ª vez que a gente fala. No Twitter. Então no Twitter, assim, galera, vamos aceitar que não teve isso. Não, mas o que vai teve falar pra foi ela... cabresteira aceitar alguma coisa? Foi o que teve, foi o que ela falou pro Eike, o próprio Eike falou. Cara, então Sim. isso aí é mentira, né? O Eike acreditou na Carol.